deixei um recadinho no Eu chat vou aí pro falar pessoal, dele, tá? eu vou falar dele, Põe tá? no chat também dos alunos já nos períodos. Grupo. Aí começou a gravar. Ok, pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos vocês que estão entrando aí aos pouquinhos, né? Para o nosso encontro das 5 horas aí desse dia 10 de setembro de 2021, em que o nosso projeto de pesquisa tem a honra de receber vocês aqui nessa sala virtual. E, assim, a gente tem um agradecimento grande, né, a todos vocês presentes, ao UGB, à coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo presente aqui, a professora Ione Wagner, apoio à coordenação, a professora Renata Martini. E eu falo por mim e falo pelo meu colega de trabalho, co-orientador do projeto de pesquisa Plataforma Viva BR, professor Lincoln Botelho, e todos os nossos queridos alunos pesquisadores, né? O nosso projeto em desenvolvimento aqui no GB fala de tem tentado produzir, desenvolver uma plataforma digital que possa abrigar informações importantes sobre a memória e a cultura urbana de Volta Redonda, essa cidade tão cara para nós, né? Em que cedia também o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. E a gente tem feito esse ano, né, desenvolvendo o projeto, realmente o projeto digital da plataforma, e pesquisas complementares de conteúdo que possam nutrir, né, o nosso acervo digital. E temos feito, nesse sentido, alguns encontros virtuais muito importantes, de depoimentos muito importantes, de pessoas que realmente contribuíram muito para afirmar, né, o valor da cidade de Volta Redonda, da sua implementação, né, da sua história, da sua memória. Fizemos um primeiro encontro com a professora Marlícia Azevedo, pesquisadora e especializada, né, em estudos importantes sobre o arquiteto urbanista que promoveu o projeto de Volta Redonda, né, o projeto para a Vila Operária de Volta Redonda, projeto que inaugura essa transformação urbana desse território, Volta Redonda, o arquiteto Atílio Corrêa Lima. E o segundo encontro, ele está destinado a falar propriamente do projeto, né, para a cidade, esse projeto emblemático para o urbanismo do Brasil, emblemático para a nossa região, e para fazer realmente conhecer um pouco melhor toda a nossa comunidade acadêmica e, para além dela, sobre esse projeto, né? E eu vou, então, dar boas-vindas aí a todo mundo e pedir, né, ao professor Lincoln Botelho, antes de dar os informes gerais, eu acho que eu vou primeiro falar um pouco disso antes de passar a palavra para o Lincoln. Nós temos no nosso encontro a possibilidade de certificação, então a professora Renata Fortini, apoia a coordenação, ela organiza os vários certificados e pede para que todos os presentes que queiram ser certificados da participação preencham esse formulário que está no chat, tá? Para que ela possa enviar posteriormente o certificado. E a gente vai tentar também fazer isso, né? Fazer isso de maneira bem ágil, bem rápida. Então, eu vou passar a palavra para o professor Lincoln Botelho, para que ele possa, então, falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, o arquiteto urbanista Alberto Costa Lopes. Muito bem, é um grande prazer e uma grande honra, né? Uma distinção especial poder fazer a apresentação do Alberto. Conversando com ele antes, ele falou, não, diminui meu currículo, que está muito grande. Eu falei, não. Eu vou aumentar ele aqui, que a gente precisa desse registro aqui
dada a importância da atuação profissional do Alberto para nós aqui. Então, Alberto é um arquiteto formado em 1978 na UF, urbanista em 1981 pela FAU-UFRJ, mestre em Organização e Gestão do Território pelo Instituto Geográfico da UFRJ em 93, membro do quadro técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, com atuação em pesquisa, consultoria e ensino em urbanismo, desenvolvimento urbano, planejamento e gestão metropolitana, habitação de interesse social, sustentabilidade urbana no Brasil e no exterior. Gerente do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro e do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, na Secretaria de Mudança Climática e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2008 e 2010. Chefe de equipes, coordenador e consultor internacional de projetos junto ao Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, na ONU Habitat. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, Associação para o Desenvolvimento Internacional, IDA World Bank, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e Unidade de Planejamento do Desenvolvimento da Universidade de Londres, DPU-UCL. Autor de vários trabalhos publicados, membro de júris e convidado de congressos, seminários e oficinas de trabalho nas suas áreas de atuação no Brasil e no exterior. Colaborador com a imprensa e premiado em 1988 pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro. É uma grande figura, uma grande honra, e tenho certeza absoluta que vai ser um registro extremamente honroso para nós do Centro Universitário Geraldo de Biasi, o UGB. Vai ser muito importante para nós, é uma grande honra e uma grande satisfação poder participar desse momento específico, especialíssimo, né? Bem-vindo, Alberto. Obrigado. Eu queria agora passar a palavra para a professora Ione Ravaglia, né? Mas antes disso eu queria falar, né, dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos pesquisadores, que eu me esqueci aqui. E gostaria que eles também abrissem a câmera se estivessem presentes aqui. A Celeste dos Santos Vasconcelos, já formada, né, já formada em arquitetura, a Eglia Aparecida Nogueira, a Gabriela Souza de Oliveira, a Ianca Camargo Tourinho de Souza, o Jean Vitor de Oliveira, Aí. a Maria Clara da Conceição Castilho, o Pedro Henrique Ferreira Alves e o Felipe Rodrigues. São os alunos que estão trabalhando esse ano, né? Alguns já se formaram, então, no primeiro semestre concluíram a pesquisa, e agora os que seguem conosco nessa grande aventura de construir esse projeto. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Alguns professores também do curso que já se apresentam aqui. Queria passar a palavra para a nossa coordenadora, a professora Ione Ravaglia, né, nossa apoiadora em Conteste aí. Ione, está com você. Pois é, professora André, o que falar, né? Depois de tudo que você e o Lincoln já fez, já falou, mas quero aproveitar, já que inclusive é importante, dizer que o curso de arquitetura fica muito encantado com a sua presença, tá, Alberto? E encantado porque eu uso os termos meus, às vezes, são, né, diferentes. Te dá boas-vindas, tá, à nossa plataforma e a esse webinário, que tem sido preparado com muito carinho. E a instituição dá todo o apoio, todo o logístico. A professora Renata é que faz essa parte promocional, né? Mas tudo vem para mim falar se vai valer ou não, né? Quando eu digo, está valendo, né? Óbvio.
Então, a sua presença para nós é muito importante. Muito obrigado, tá, pela sua presença. Obrigado. Alberto, querido, a palavra é sua. Ok, então eu começo com agradecimentos, que para mim não são agradecimentos de praxe, ou seja, eu não me sinto agradecendo porque é uma praxe fazer isso no início, é porque eu realmente me sinto acolhido por colegas profissionais que parece que vibram na mesma frequência que eu, né? Eu vejo vocês como uma espécie de falange espírita, porque há uma certa ressonância entre a gente, do ponto de vista dos temas que interessam a gente, e pelo trabalho que eu acabei fazendo aí, fruto de mais de 20 anos de pesquisa, que foi a minha dissertação de mestrado, e que me comprometeu, parece que eternamente, com o tema de Volta Redonda. Eu estou lembrando aqui que o plano do Atílio Corrêa Lima completa agora, em 2021, 80 anos de que foi elaborado. Então, não é pouco tempo, né? Nós estamos falando de um processo aí, histórico, de um plano, e mais do que um plano, de uma cidade que tem já muito o que contar, não é? Eu queria também dizer, inicialmente, que, por mais que isso possa desagradar vocês, eu nunca imaginei que o trabalho ficasse conhecido como um trabalho sobre Volta Redonda, porque a ideia era fazer um estudo sobre a relação entre forma urbana e processo social. Assim começou a pesquisa. E eu fui a uma cidade do Mato Grosso do Sul, que era uma cidade planejada, que era Jupiá, que foi construída para a construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, e essa cidade estava morta. E aquilo me intrigou bastante. Eu falei, mas que sentido faz olhar para isso como um objeto geográfico? Isso é geografia? Ou seja, sem a força motora da vida social, sem processo social, eu posso chamar disso, isso está na esfera da geografia ou resvalou para a esfera da arqueologia urbana? Bom, e aí, nesse momento, eu estava estudando com a professora Marlice, no curso de urbanismo da UFRJ. Naquela época, para você ter o título de urbanista, você tinha que fazer uma especialização de 2 anos. E a Marlice é que me deu os primeiros sinais para eu pesquisar Volta Redonda. E Volta Redonda, como se tratava de uma dissertação de mestrado que eu estava fazendo, Volta Redonda virou um objeto empírico quase irrecusável, por várias razões. Primeiro, pela semelhança e pela influência do modelo do Tony Garnier no plano do Atílio. Segundo, porque era, como eu disse no trabalho, que depois virou um livro, era praticamente um épico nacional, porque na década de 40, imagino o que era construir uma cidade dessa, que se tornou, no caso da usina, a maior usina siderúrgica da América Latina, numa época em que a Rio-São Paulo não era pavimentada. Então, era um esforço de um governo que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente podia chamar de governo, que antes do Vargas, por mais que a ditadura nos incomode, eu brinco até dizendo que ele foi o melhor ditador do Brasil, espero que seja o último, né? Que não haja mais outros ditadores no Brasil, mas naquela época o Vargas praticamente criou o Estado brasileiro. Então, ele atribuía a praticamente tudo que ele fazia um certo significado, querendo tratar as suas realizações como um modelo. E daí as expressões de cidade nova, homem novo, trabalhador novo, a indústria nova, que alguns associavam até a uma vertente do fascismo italiano. Bom, o plano do Atílio, na verdade, ele é carregado, como era de esperar, de uma série de atributos que vêm de outros pensadores que antecederam ele. Não só o do Atílio, mas o próprio modelo do Tony Garnier. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso nessa apresentação, primeiro porque está razoavelmente bem citado no trabalho que virou um livro, e também porque a grande referência desses nossos estudos, das escolas, do urbanismo, do pensamento sobre a cidade, é o livro magistral da Françoise Chouet, que tratou das utopias e realidades no urbanismo. Então, eu vou deixar isso aí um pouco de lado
e eu vou falar mais do modelo do Garnier e da sua adaptação para a Volta Redonda. Agora, é fácil entender que a transposição de um modelo de cidade, que não chegou a ser executado integralmente, o modelo do Tony Garnier, ele não foi pensado como as utopias para um lugar vazio, para um lugar nenhum, ele foi pensado para a região de Lyon mesmo, tanto que o prefeito socialista de Lyon depois convidou o Tony Garnier para trabalhar com ele lá, então algumas realizações que estavam expressas no modelo da cidade industrial do Tony Garnier puderam ser aplicadas em Lyon, né? Depois, lá no final, a gente pode até voltar a Lyon pelo projeto que vocês têm de estender esse tema aí pela frente. Já se o contexto de idealização do modelo Garnier estava mais afinado com o lugar, quer dizer, a transposição desse modelo para o Brasil, na década de 40, já começa a ter uma certa dificuldade de contexto, ou seja, haveria que se fazer algumas adaptações que permitisse um enquadramento do modelo dentro de um plano de uma cidade real, que era a Volta Redonda, que estava sendo construída. Há uma série de questões que estão envolvidas nisso aí. Uma delas, e que eu acho que vocês têm bem em mente, até porque só na tela aqui eu vejo que tem gente que mora em Volta Redonda, gente que mora em Barra Mansa, Barra do Piraí, que vocês vivem um contexto regional inequívoco. E a questão regional, desde o modelo do Tony Garnier, essa questão já era uma questão importante, que na implementação da cidade vai aparecer como uma questão extremamente relevante, que, não tendo sido cuidada, acabou exacerbando um pouco os impactos negativos que o projeto acabou por gerar. Essa contextualização também do modelo para o Plano Real em Volta Redonda tinha a ver com uma série de requisitos, até mesmo, para entrar num detalhe, a própria topografia da cidade. Mas os elementos principais do modelo estavam no plano do Attilio. O Attilio estudou na França, quando o modelo Tony Garnier estava em voga, então antes da Carta de Atenas do Le Corbusier. Isso já foi tratado no primeiro seminário de dias atrás com a professora Marlice. Agora, há uma série de questões envolvidas nessa transposição que remetem diretamente ao tema central do meu trabalho, que, como eu disse, a ideia não era estudar Volta Redonda, porque o material empírico tomou um vulto tão grande que acabou sendo identificado como um trabalho sobre Volta Redonda. Mas as questões centrais tinham a ver com esse mote que eu escolhi, que era a relação entre processo social e forma urbana. Para vocês terem uma ideia, no modelo socialista do Garnier não havia igreja. Chegou aqui no Brasil, na década de 40, o Estado com a igreja tinha uma identidade profunda. Particularmente, eu estou falando da Igreja Católica. A terra, no modelo do Tony Garnier, era uma terra socializada, que era uma terra privada, que, no caso, virou, no plano da cidade, as terras que foram desapropriadas e integraram inicialmente o patrimônio da Companhia Siderúrgica Nacional. E questões também que lá e cá foram resolvidas de forma diferente. Por exemplo, um debate intenso, e até com participação do Instituto de Arquitetos, já naquela época, se o projeto de Volta Redonda devia prever casas individuais ou apartamentos verticais, edifícios verticais de apartamentos, que já estavam em voga aí por alguns lugares do mundo, e inclusive no Brasil, né? Uma das explicações que está tratada no livro é de que a ideia de casa estava mais associada à família, e o edifício de apartamentos era o coletivismo já associado ao comunismo. Enfim, o próprio Le Corbusier, ora, era acusado de comunista pelo caráter massivo das suas propostas coletivistas, e ora, ao contrário, era acusado de lacaio do capitalismo, porque estandardizava tudo, propunha uma produção em massa de espaços urbanos, tudo pré-fabricado, que, ao fim e ao cabo, era uma lógica de apropriação rápida de capital, né? Enfim, eu estou dando um pano de fundo
para a gente não esquecer de questões que são bastante fundamentais do ponto de vista da teoria, porque, como eu disse no início, a ideia era fazer uma tese que era uma dissertação, mas acabou tendo uma cara de tese pelo debate teórico que ela sustentou. Mas o material empírico, obviamente, acabou identificando o trabalho com uma dissertação como era necessário. Bom, o trabalho que eu realizei, e que vocês, a maioria, conhece, é um trabalho que foi, talvez não por acaso, acho que isso é um achado importante do trabalho e do livro, ele foi dividido em períodos, que eu acho que até pelo tema central que vocês deram a essa sessão do webinário, a morfologia da cidade e os limites da preservação espacial. Eu acho que pensar a cidade como um espaço datado no tempo, mesmo com as transformações que cada uma dessas sessões, cada um fragmento desse espaço da cidade acabou experimentando, eu acho que ajuda a entender exatamente o centro da questão, que é o que cada fragmento do espaço da cidade tinha a ver com aquele momento em que a cidade estava sendo produzida. Então, em primeiro lugar, em 1941, como vocês sabem, Volta Redonda era um lugar rural e até, de certa forma, decadente. O famoso livro do Monteiro Lobato, das Cidades Mortas. Cidades Mortas eram as cidades do Vale do Paraíba que estavam decaindo por causa da queda também do preço do café, a produção cafeira em declínio, preços internacionais baixos, e o Vale do Paraíba respondendo a isso, né? E depois veio a fase dos cítricos. Então, em 41, quando a CSN é criada, em 9 de abril, e o plano do Atília é realizado, Volta Redonda era um distrito de Barra Mansa, ainda com uma cara bastante rural. Tem imagens espetaculares desse período também. Havia um povoado que era uma frente de urbanização, que era Niterói, que era um bairro que criou uma certa dualidade até depois com a Volta Redonda que foi criada, com a Rua 14, etc., em termos de centralidades, e começam a aparecer, já na implantação da primeira fase do plano, algo que no modelo do Tony Garnier não estava previsto, porque era só para ser o modelo mesmo, mas que em Volta Redonda acaba tendo um papel importante, que são os acampamentos provisórios, ou seja, antes de que as edificações permanentes pudessem ser inauguradas, havia que se abrigar uma mão de obra imensa, que chegou a ser quantificada em 75% dessa mão de obra vinha de Minas Gerais, que é uma espécie de fronteira norte aí de Volta Redonda, e que começou, então, a ser construída. Tudo barracos de madeira, algumas coisas vinham pré-fabricadas, hospital de madeira, e isso, obviamente, no tempo, teve que ser desmontado. A mesma coisa aconteceu com Brasília, a Vila Paranoá, em Brasília, que era uma favela que, quando o Lago de Brasília foi cheio, como lago artificial, essa favela teve que ser desmontada, porque o nível da água ia solapar as edificações, enfim. Então, o cenário nessa época era um cenário de transformação radical da paisagem, de rural para urbana, com a maior usina siderúrgica da América Latina sendo construída, a expectativa de produção da CSN naquela época mais do que dobrava o que já era a produção de aço no Brasil, fora os produtos derivados daí, né? Com a indústria automobilística nascente, que já vinha ali depois para ser implantada em São Paulo. Então, havia uma novidade épica em termos de esforço nacional e de um Estado forte que se impôs também a paisagem e a morfologia dessa paisagem. Bom, os planos de expansão que foram realizados a partir dessa primeira fase foram também, nessa periodização que eu falei, eu estou aqui, já falei do que era 1941, estou falando de 41 a 64, porque é um momento que muda radicalmente também a política de Estado no Brasil, com o golpe de 64, e os planos de expansão, eles começam nessa época
a também a ditar o pulsar da cidade, o pulsar social e o pulsar da própria morfologia da cidade, né? Então, é um momento de grandes transformações, essas frentes de urbanização que estavam surgindo, os acampamentos provisórios, o enfavelamento, porque todo o conjunto de benefícios que a Companhia Siderúrgica dava aos empregados na época, que não eram poucos, além da distinção de você, um certo orgulho que as pessoas sentiam de trabalhar na CSN, esse projeto não pôde incluir todos. Eu até me referi à figura da Arca de Noé, porque muitos ficaram de fora da Vila Santa Cecília, ficaram de fora do bairro dos técnicos, que era o Bela Vista, e o bairro dos diretores. Enfim, a própria topografia acabou definindo quem estava embaixo, quem estava no meio e quem estava em cima. Operários, técnicos e diretores. Isso estava muito marcado no plano de Atílio, apesar de que eu não acredito que isso tenha saído só da cabeça do Atílio. Eu acho que esse é um dos desafios do urbanismo, que o urbanismo é feito por encomenda. E assim como a igreja acabou ajudando a definir o padrão de casa e não de apartamento vertical, eu acredito que a estrutura da organização social no Brasil na época acabou naturalmente delimitando essas fronteiras topográficas em que as classes sociais e os níveis de inserção como empregado da empresa acabaram também expressando-se dentro da topografia da cidade. Tá? Bom, 64 é um momento de corte na dinâmica da cidade, dinâmica social, política. Volta Redonda passa a ter um prefeito eleito. Volta Redonda virou município em 54. Em 64, vira município de segurança nacional e passa a ter prefeito indicado pelo governador, que, por sua vez, era indicado pelo governo central, pelo regime militar. Bom, e aí uma série de políticas que eram políticas nascentes naquela década de 40 com a CSN, inaugurada em 46, elas começam a mudar. Por exemplo, você chega na década de 70, a lógica de expansão da usina, que tinha sempre metas de dobrar a sua produção, a lógica de expansão era aproveitar ao máximo a capacidade instalada, com investimentos mínimos. Não importa, isso está gerando um alto grau de poluição, que foi um debate aceso em Volta Redonda sempre, não sei como é que está isso hoje, e redução drástica dos investimentos sociais, que geravam benefícios adicionais aos empregados, em grande parte dos empregados da empresa. Então, é óbvio que isso aí vai se refletir também na forma de organização do espaço interno, nessas fricções entre bairros de melhor nível de serviço, infraestrutura, bairros piores, etc. E essas tensões acabam se exacerbando a níveis assim bastante tensos, que depois nós vamos ver a partir de 85, que isso vai realmente explodir na cidade. Bom, o plano D, eu estou falando de D de dado, talvez tenha sido o plano de maior impacto na cidade. E aí, nesse momento, que é particularmente a partir da década de 70 e até 85, que é o momento em que o município retoma a sua condição de município que pode eleger um prefeito, eu fiz uma associação de vários momentos dessas décadas a um livro famoso do Ítalo Calvino, que é de leitura obrigatória para todos nós, arquitetos urbanistas, que é o livro As Cidades Invisíveis. Então, uma das cidades que são relatadas pelo Ítalo Calvino é a cidade de Fedora. Fedora é uma cidade, para o Ítalo Calvino, que tem um palácio de cristal. Em cada sala do palácio de cristal tem uma outra cidade imaginada por alguém que fica dentro de uma redoma de vidro. Então, você entra nesse palácio e você começa a visitar as ideias de reformulação, de replanejamento e redesenho da cidade, e eu associei a esse período a cidade de Fedora.
não foram poucos os planos que foram feitos nessa época, já tentando dar conta de dinâmicas que a gestão da cidade não podia dar. Eu digo sempre, aí não só pelo trabalho de Volta Redonda que eu fiz, mas pela experiência profissional que eu vim realizando aí ao longo dessas décadas, que sempre que há muito plano é porque não há muita gestão. No momento em que a gestão se implanta e ela consegue dar conta das tensões e de todas as demandas que se revelam para o setor público e para a sociedade em geral, a gestão dá conta. Então, essa associação de plano, Hélio Modesto, ainda na década de 50, o Vitiolavo Protinic, o que fez, na verdade, um pré-plano, que depois virou um plano mais abrangente, um plano da ADESG e o PED-VR, que já foi um plano, se não me engano, feito sobre a égide do Serfal, Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Então, essa época é uma época de profusão de novas ideias de recriação de Volta Redonda. E eu acho que o Plano D é um dos responsáveis, talvez o maior responsável, por essa pulsação frenética da cidade em busca da sua recriação. Agora, houve um momento também, nesse período aí, eu não me lembro exatamente a data, mas houve um momento, talvez na década de 70, início da década de 80, em que a CSN resolve vender o patrimônio, parte do patrimônio imobiliário. As casas iam ser postas à venda. Isso, evidentemente, gerou interesse dos empregados, talvez com preferência para os que já moravam nessas casas, animou enormemente o mercado imobiliário, porque o que havia de maior excelência no espaço de Volta Redonda eram os espaços criados pelo plano do Atílio Corrêa Lima. Tá? Então, há uma certa voracidade sobre esses ativos imobiliários que estavam ali. E, na medida que as pessoas também compravam as suas casas e passavam a ser donas da casa, começava uma mudança assim, de cor. Todas as casas eram brancas e um resolveu pintar de rosa, o outro de azul, o outro queria fazer um segundo pavimento. E essa tensão transformadora começou a agitar a Vila Santa Cecília e outros lugares que estavam também submetidos a esse antigo controle da empresa. As mudanças, nesse momento, não foram mudanças somente de forma, mas também de função. Eu me apoiei nesse trabalho num livro do Milton Santos, que ele fala de estrutura social, processo, forma e função. Então, muitas das vezes, na Rua 33, por exemplo, da Vila Santa Cecília, uma mesma edificação, que eram as edificações para solteiro, perdia a função residencial e passava a abrigar uma clínica dentária, por exemplo. Manteve-se a forma, mudou a função. Ou então, uma casa virava um edifício de multifamiliar. Manteve-se a função e a forma mudou. Esse processo de verticalização, ele segue até hoje, e segundo meus colegas de Volta Redonda, o Lincoln conhece muito bem isso, constitui a maior pressão imobiliária, que é pela verticalização dos espaços excepcionais criados pelo plano do Atílio. Numa topografia daquela, ainda tem um agravante de que você tem na Vila Santa Cecília praticamente uma das poucas áreas planas favoráveis à intensificação da urbanização. Então, essa pressão sobre a Vila Santa Cecília, mas em outras áreas também da cidade, passou a ser intensa e de difícil administração pela administração da cidade. Bom, eu falei do Ítalo Calvino, mas houve um momento também que vale fazer referência a um outro autor, porque eu fiz um capítulo, eu fiz um subcapítulo desse capítulo, de 64 a 85, em que eu falo do início dos tombamentos em Volta Redonda. E aí eu chamei esse subcapítulo de Nem Tudo que é Sólido Desmancha no Ar.
por causa de duas coisas. Primeiro, de uma famosa frase que está no Manifesto do Partido Comunista, lá ainda no século XIX, em que associava o capitalismo a uma dissolução frequente, frenética e sem fim de tudo que era sólido, destruição das coisas, recriação das coisas. E o Marshall Berman fez um livro que usou essa frase do manifesto na capa. O livro do Marshall Berman chama-se Tudo que é sólido desmancha no ar. Por causa da política de tombamento, eu botei um NEM na frente, ou seja, na verdade, nem tudo que é sólido desmancha no ar, porque houve uma reação da cidade no sentido da preservação de alguns ativos de imagem, são ícones da arquitetura e do urbanismo de Volta Redonda. Então, nós estamos falando de morfologia, que é o tema que vocês me deram. Bom, e aí nós chegamos em 85, é o momento em que a ditadura já está meio aos frangalhos e volta a eleição para prefeito. E isso é que dá sentido ao início de uma outra fase de desenvolvimento de Volta Redonda. E aí, voltando ao Ítalo Calvino, eu faço referência à cidade de Perínzia, que é uma cidade cuja construção nunca acaba. Toda vez que você chega em Perínzia, no livro do Calvino, você vê que as pessoas estão carregando tijolo, suspendendo balde pelas cordas, e alguém pergunta, por que Perínzia nunca fica pronta? E o sujeito responde, para que a cidade não se destrua. Enquanto a gente estiver construindo ela, ela está como a gente imaginou. Na hora que ela terminar a sua construção, é como um adolescente que sai de casa e você entrega a Deus, né? Você não sabe o que vai acontecer aquilo. E já aconteceu nas nossas vidas também. E esse momento de 85, cria-se um verdadeiro campo de batalha. A Volta Redonda, que ainda não tinha sido privatizada, concentrava um contingente industrial, operário, muito forte. E Volta Redonda passa a ser uma espécie de epicentro do que estava acontecendo no nível nacional. Que hoje talvez não seja assim, mas pelo fato de ser uma estatal, Volta Redonda acabou traduzindo um pouco a efervescência da vida política do país. E aí eu me refiro aos estilhaços da ordem, porque se tudo no início era organizar, planejar, o plano disso, o plano daquilo, o plano do Atílio, do Hélio Modesto, Vitiolar, de repente tudo parece que se estilhaça, porque as tensões entre a dinâmica social e a forma da cidade chegam a níveis insuportáveis. Invasões de terras, falava-se até que grupos tinham se apropriado dos mapas de terras da empresa, da prefeitura, para servir esses mapas como instrumentos de invasão. Entra as SEBs também, as comunidades eclesiais de base entram em cena, então a igreja participa, os operários metalúrgicos já eram muito fortes também já nessa época, participam, e as tensões em Volta Redonda chegam a um ponto em que, talvez valesse, para eu sintetizar, eu me refiro a dois fenômenos, dois momentos que aconteceram nessa fase em Volta Redonda. Primeiro, a invasão da cidade pelo Exército, a tomada da entrada da usina pelo ativo econômico que era também pelo Exército, a morte de 3 operários, que gerou um monumento desenhado pelo Oscar Niemeyer, e que no dia seguinte, que era 1º de maio, foi explodido por forças que eu, pelo menos, não sei, não vi o resultado das investigações. Mas aí reergueram esse monumento com as marcas do atentado, em vez de reconstruir o monumento. Eu achei muito simbólica essa reconstrução do monumento, essa recolocação do monumento no mesmo lugar com as marcas do atentado, que eu chamei de monumento de dupla autoria, que não era mais o monumento do Oscar Niemeyer, era o monumento do Oscar, mais aquele que foi lá e botou a bomba e explodiu o monumento. E houve também um momento que eu acho dos mais bonitos e dramáticos
dessas manifestações da década de 80 em Volta Redonda, que é o abraço à usina siderúrgica. Estima-se que uma corrente humana de cerca de 12 quilômetros deu um abraço na usina, como quem diz, olha, está tudo ruim, nós estamos numa enorme tensão social aqui, mas essa aqui é a galinha dos ovos de ouro. Eu até brinquei no texto que eu dizia, não é a galinha dos ovos de ouro de Volta Redonda, é a galinha dos ovos de aço, porque a usina tinha um valor simbólico e ela representava o maior empregador na cidade, além de tudo que de simbólico aquilo representava. Bom, a gente chega aí no momento em que, na época, eu parei meus estudos, porque eu terminei meus estudos para essa dissertação em 93, que foi exatamente o momento em que a CSN foi privatizada. Foi, acho que, final do governo Collor, antes dele sofrer o impeachment, ele privatizou a CSN como uma espécie de atitude simbólica, sinalizando para a vitória do neoliberalismo, que já vinha aí pela América Latina, o Chile entrou bem antes, e Volta Redonda passa a ser uma espécie de exemplo. Olha, o caminho agora é esse, privatizar, e etc, etc. Então, nesse momento, eu praticamente tive que encerrar o trabalho, e de lá para cá, eu realmente não fiz nenhum estudo sistemático. Eu tenho mantido contato com meus colegas de Volta Redonda, que sempre me atualizam algumas coisas, mas o que eu acho que tem de importante ainda no trabalho que eu concluí está nas conclusões, porque eu não me satisfiz em cortar a história da cidade em períodos e fiz umas conclusões prospectivas, imaginando o que poderia acontecer no futuro. Eu estou falando de 93. Então, isso aí vai fazer que 20 anos? Não, 30 anos. Talvez 30 anos. Bom, então, alguns achados, eu acho que só para provocar essa discussão do que veio depois de 93, que vocês sabem melhor do que eu. Primeiro, se criou, dentro das áreas que foram objeto do plano do Atílio, espaços de total excepcionalidade. Eu vou dizer que é o filé mignon de Volta Redonda, para morar, pelas amenidades, pelo desenho dos espaços públicos, pela atenção ao verde, à preservação do rio, não estou falando do Rio Paraíba do Sul, estou falando dos riachos que corriam ali dentro da área do plano. Então, esses lugares até hoje são lugares disputados. A pressão imobiliária está em cima desses lugares e não por acaso, né? A outra questão que eu acho muito simbólica, e eu acho que isso devia ser objeto de uma pesquisa específica de vocês, professores, alunos das universidades aí do Vale, é o significado do edifício central da CSN está até hoje, desde pouco depois da privatização, está vazio. Isso eu cheguei a ver, porque eu voltei depois à Volta Redonda, e eu fui lá e eu fiquei extasiado, fiquei perplexo em ver que o edifício, que no plano do Atílio foi pensado para ser a sede da prefeitura, foi de fato ocupado pela sede da empresa, que nesse ato afirmou o seu poder de mando, de comando da cidade, e que depois da privatização ele não é nada. Ele é um edifício que vai virar um cortiço, ele é um slum, como na expressão original do inglês, que as pessoas traduzem slum como favela, mas o slum é o edifício decadente, que está sendo abandonado, quem sabe um dia possa ser invadido. Lembrando que nesse edifício sede da CSN, que havia sido pensado para ser a prefeitura da cidade, no térreo desse edifício estava nada mais, nada menos do que a enorme maquete do plano do Atílio com a usina. No livro que eu publiquei, tem uma foto dessa maquete com vários empregados, diretores, técnicos em volta da maquete, olhando
o início da construção da cidade, no momento que a cidade vai começar a ser implantada, e aquilo é um olhar sobre o futuro. Então, esse edifício vazio, que abrigou com esses significados todos, a maquete do plano, que hoje está desocupado e parece não encontrar nenhuma lógica, nenhum sentido de reconexão, nenhum nexo novo com a cidade, eu acho que, para mim, isso, por si só, é um objeto de pesquisa. Tá? Se eu tivesse que fazer um documentário sobre Volta Redonda, isso fica até como uma sugestão para vocês. Quem sabe vocês, nesse projeto, conseguem usar imagens, e eu consultei muitas imagens que estavam na Escola Técnica Pandiaca Loja, mas um documentário sobre Volta Redonda hoje, com essa perspectiva sobre a qual nós estamos tratando aqui, eu começaria com uma imagem desse edifício sede vazio. Colocaria a câmera no hall de entrada, que é um hall monumental, e eu começaria o documentário assim. E daí eu partiria para o tempo passado, voltaria a 1941. É uma imagem que me surgiu na hora que vocês me propuseram esse diálogo aqui com vocês. Bom, para as conclusões, como eu disse, eu tive uma intuição que me pareceu muito feliz na época, que também pode servir como uma sugestão para vocês. Eu estou aqui já, tem várias provocações para fazer para vocês. Vocês me chamaram aqui para eu sair daqui dessa tela e eu ir dormir. Eu quero que vocês não durmam hoje com algumas coisas que eu já disse e outras que eu vou dizer. Eu acho que valia muito a pena vocês chamarem os professores e os alunos das universidades e fazer um diálogo imaginário entre 3 personagens importantes de Volta Redonda, da implantação de Volta Redonda. Vocês orientam, como professores, um aluno ou aluna pode virar o Getúlio Vargas, o outro vira Tony Garnier e o outro vira o Atílio Correa Lima. São 3 homens, mas uma mulher pode representar isso também. Ou seja, dentro do contexto de cada um desses 3 personagens, valeria trazê-los como se estivessem vivos hoje para Volta Redonda e ver, diante dos fatos que estão aí na cidade, o que cada um diria. Eu fiz esse ensaio nas conclusões da minha dissertação e do livro. Eu acho que esse ensaio ainda não se esgotou. Eu acho que faz muito sentido fazer essa espécie de jogral em que 3 pessoas assumem esse personagem e discutem Volta Redonda de hoje. O Vargas, como eu disse, poderia argumentar que algumas coisas deram errado porque a revolução que eu imaginava ficou inacabada. Eu tive que me suicidar em 54. O Garnier diria que faltou a estrutura socialista que em Lyon tinha, e também faltou o sucesso do plano regional, para o qual o Atílio foi convidado, mas acabou, acho que nem concluindo esse trabalho, porque o importante era fazer a cidade mesmo, lá, e até com investimentos menores. O Atílio diria, retomando a construção teórica do trabalho, que a estrutura social é que não teria sido generosa com a forma que ele imaginou. Tá? E, finalmente, ainda nas conclusões, eu lembrei de uma passagem do trabalho extraordinário da Regina Morel, em que ela fala que, na época braba da implantação de Volta Redonda, houve muitas deserções. Não eram fugas, eram tratadas como deserções porque era uma época de guerra. A guerra só acabou em 45. E fugir da obra de Volta Redonda significava uma deserção, porque ou você ia para lá ou ia para o serviço militar. Então, eu imaginei também o que seria trazer esses fugitivos da cidade hoje para ver se valeria a pena ter fugido, ou se o lugar por onde eles foram lugares melhores do que era a Volta Redonda na década de 40. Bom, eu encerro dizendo o seguinte: a questão de fundo para nós é se o urbanismo é, de fato, uma ciência. Desculpe, mas tem um chiado aí no som. Eu não sei se alguém ligou
Agora melhorou, agora apagou. Então, a primeira questão aqui, para encerrar, é se o urbanismo é mesmo uma ciência, ou seja, uma vez a gente encontrando uma forma ideal, utópica, um modelo, se essa forma responde a todos os desafios da organização espacial das cidades. Né? Haveria uma forma última e pronta para abrigar funções urbanas e vida social? Eu acho que não, e Brasília também mostrou isso. Tá? Então, da forma, nós passamos a pensar em uma outra coisa, que são os padrões. Quando nós fizemos um trabalho com o Carlos Nelson lá para Roraima, eram cidades tão pequenas que pensar o planejamento de cidade de 4, 5 mil habitantes era quase pensar uma cidade nova. Então, em vez da gente pensar no modelo de cidade, a gente pensou padrão de rua, padrão de quarteirão de quadra, divisão de lote, gabaritos, como se fosse um jogo. Esse trabalho de Roraima gerou o famoso livro do Carlos Nelson, que é A Cidade como Jogo de Cartas, e que parte também desse debate sobre a natureza do urbanismo e quais são as ferramentas e os limites da nossa atuação. Eu penso que a grande tarefa do urbanista, que, aliás, é uma profissão que já está em mudança, porque o urbanismo como disciplina, ele é de 1910. Nós temos aí 111 anos somente, que antes dos urbanistas, quem planejava a cidade era engenheiro militar, era médico sanitarista, que vão voltar agora, estão voltando a opinar sobre o planejamento da cidade. Então, eu acho que a nossa disciplina está em mudança, e eu não sei se todos já perceberam. E, finalmente, eu tenho aí umas perguntas que eu recebi de Andréia e de Lincoln, que foram formuladas por alguns alunos do curso. Eu não sei se já me reporto a elas, ou Andréia. Na verdade, primeiro, parabenizar seu passeio aí pelo seu trabalho de pesquisa, né, Alberto? E também por essa história de Volta Redonda, pelo seu viés, pela sua leitura. Foi tão cara para vários pesquisadores aí ao longo desses anos todos. E eu me incluo nesse rol, né? E tenho certeza que as suas provocações são muito bem-vindas por aqui, né? Somos todos muito provocados pelos destinos que Volta Redonda tomou e tem tomado, mas especialmente pelos marcos matéricos aí dessa cidade que a gente tenta, de certa maneira, preservar dentro dos limites possíveis, né? Mas os alunos da iniciação, eles organizaram, né, algumas perguntas. A primeira pergunta é de uma aluna que não pôde estar presente hoje. Então, faço eu a pergunta, depois os meninos vão fazendo para você, tá? A pergunta da Maria Clara, que diz: você considera que a implementação da Companhia Siderúrgica Nacional e o projeto de urbanização de Volta Redonda, marcantes para a história da urbanização e industrialização no Brasil, mereceriam maior reconhecimento de forma geral, a nível nacional? Bom, sem dúvida, eu acho que esse é um dos esforços que vocês vêm fazendo, que eu apoio, já me comprometi, sempre que vocês quiserem e se movimentarem no sentido de iluminar esse processo todo da fundação de Volta Redonda com algo valioso, que essa plataforma digital já é uma parte, e até mais fácil, porque não sendo um objeto material, ela talvez seja mais barata. Não é que seja menos trabalhosa, não, eu sei que vocês trabalham muito nisso, mas é menos cara de fazer. A ideia de ter um centro de memória, como a gente já comentou, é quase que impossível uma cidade com Volta Redonda não ter, que seja uma salinha com os arquivos de memória, com recuperar a maquete da cidade. Eu acho um absurdo que Volta Redonda até hoje não tenha isso. Tá? E também, eu acho que o debate que Volta Redonda suscita é um debate que está colocado em várias outras cidades, essa coleção de cidades novas que o Brasil tem. Cidades novas, eu estou dizendo, só para situar bem do ponto de vista teórico, no termo, eu estou falando das cidades modernas, que vieram dessas escolas
do final do século XIX, com a industrialização, com a segunda industrialização, e, sobretudo, a primeira metade do século XX. Então, eu acho que importância enorme, enorme. E eu acho que as ferramentas para fazer isso estão com vocês aí. Eu posso ajudar e criar, junto com vocês, um fato que ilumine Volta Redonda como um espaço de visitação e, quem sabe, um ativo turístico mesmo da cidade, porque eu, pelo menos, eu viajo, eu não deixo de ir ao museu das cidades. Tem cidades pequenas no mundo que tem museu. Eu lembrava outro dia, numa conversa com você mesmo, André, e o Lincoln, que o Rio de Janeiro não tem um museu da cidade. Você imagina que uma cidade como o Rio de Janeiro não tem um museu da cidade? Tem um arremedo de um museu, mas chega a ser contraditório, que nós temos o Museu do Amanhã e nós não temos o Museu do Ontem. Então, o Rio não tem. Eu estou falando como carioca, então eu estou cobrando a vocês aí. A gente tem que montar um museu de Volta Redonda, mas o Rio de Janeiro também não tem. Eu não sei se respondi à pergunta. Respondeu sim. Vou chamar o Felipe. Felipe, a pergunta agora é sua. Olá, boa tarde. Minha pergunta é sobre o ponto de vista urbanístico. Quais são as maiores qualidades do projeto de Atílio Corrêa Lima para Volta Redonda? Bom, Felipe, olha só. Eu acho que dentro do contexto que o plano de Volta Redonda foi criado, eu acho que o plano tem um significado muito grande, porque ele se integra a um conjunto de iniciativas de planejar cidades que, ou mal ou bem, estavam em busca de qualidade. O problema, por isso que eu tratei no meu trabalho da relação entre forma urbana e processo social, que quando as fricções entre a estrutura social e a forma são pequenas, a cidade vai bem. Quando há uma exacerbação, e isso aconteceu na década de 80 em Volta Redonda, que deu aquela explosão enorme de manifestações, eu acho que parece que a forma não correspondeu à estrutura social. Eu estou me lembrando aqui de uma região do mundo, me desculpe se eu vou dar um salto geográfico muito longe, mas eu tenho um certo encanto de estudar os países escandinavos, os países nórdicos. A estrutura de organização social, o modelo de democracia, a relação sociedade-Estado, o estado de bem-estar social, naquele contexto deles, que não dá para transpor exatamente para cá, mas a gente tem que ter esses controles para a gente se mirar, eu acho que ali não há muita fricção entre a forma como a cidade está organizada e o padrão das cidades. Eu acho que houve fricções e há fricções em Estocolmo, em Oslo, em Helsinki, eu estou falando particularmente das capitais, porque muitas dessas cidades e desses países também são muito abertos à imigração, são universalistas. E agora mesmo, hoje, eu li uma notícia de que a cidade de Copenhague, capital da Dinamarca, vai exigir que aqueles que recebem benesses do estado de bem-estar social da Dinamarca, que trabalhem. Veja bem, você é um imigrante, você está em Copenhague e você consegue receber benefícios sociais mesmo que você não trabalhe. Eles estão pedindo algo que me parece que é o mínimo. Está entendendo? Então, essas fricções nesses lugares são pequenas. Aqui a gente tem um país radicalmente dividido por tensões sociais enormes, que são exploradas, inclusive, nos momentos de eleição. Isso ficou claro na eleição de 2018. Né? Os pobres votam no Brasil naqueles que nunca vão lhe dar nada. E como é que você quer que a forma da cidade ela corresponda exatamente à estrutura expressando qualidade? Não é possível. O Rio de Janeiro tem 1/4 da sua população morando em favelas, algumas já bem urbanizadas, mas 1 em cada 4 habitantes do Rio de Janeiro mora em favelas. A primeira favela, que é de 1897, que é o Morro da Providência,
Você olha em volta, tudo mudou. A favela está praticamente como nasceu. Entende? Então, o que eu acho que o Plano de Volta Redonda ilumina é essa busca incessante do urbanismo, que não é um trabalho profissional somente sobre a forma urbana. Eu acho que todo o trabalho do Carlos Nelson, aí, com quem eu tive a honra de trabalhar durante 13 anos, depois de ser aluno dele, o trabalho do Carlos Nelson justamente mostra isso. Porque nem nos escritos marxistas a forma urbana teve um tratamento como forma urbana. Por quê? Para os marxistas, o futuro era uma questão do processo social. O processo social é que ia dizer como é que ia ser a forma. Mas aí você não faz nada, e ao contrário, as cidades socialistas que foram ditas socialistas, que foram construídas nos países do bloco soviético, todas se serviram de modelo de cidades planejadas. Né? Então, eu acho que a resposta aí ao Felipe não é uma resposta assim cristalina, mas, Felipe, eu acho que o grande ensinamento, não só de Volta Redonda, mas da cidade planejada, é essa busca incessante do nosso meio profissional de encontrar essa boa relação entre forma e processo social. E não há uma forma única para resolver questões que são latentes e demandas da sociedade. Senão Brasília seria a melhor cidade do Brasil. Para todos. Andréia... Muito obrigado. Andréia... Uma busca que não cessa, né, Alberto? Bom, agora o Pedro. A pergunta do Pedro. Pedro está aí, Pedro? Sim, professora. Alberto, você vê similaridades, né, entre a construção social e o projeto construtivo de Volta Redonda? Você ainda vê essas construções sociais na Volta Redonda de hoje? Olha, como eu disse, eu não tenho voltado à Volta Redonda com muita frequência. Mas eu começaria te respondendo, Pedro, com uma outra frase do Ítalo Calvino, que o próprio Carlos Nelson citou num livro dele, que diz o seguinte: o olhar percorre as ruas com páginas escritas. Você que é um profissional da área, você consegue andar em Volta Redonda e ler cada um desses lugares que nós estamos falando sobre eles. Entende? Então, o que acontece? Eu acho que essa percepção do rebatimento, como você falou, da lógica espacial da construção da cidade, ela tem que ser lida também nesses diversos momentos, nesse processo. Né? Porque pode ser que muitos que eram pessoas desqualificadas, que ganhavam mal, que tiveram que morar em favela, pode ser que tenham tido alguma ascensão social, tenham encontrado um lugar, vamos dizer assim, mais de decência dentro da cidade. Então, eu acho que essa pesquisa sobre o que cada lugar desse responde hoje em termos de relações sociais. O que virou a Vila Santa Cecília? O que virou esses bairros que ficaram na encosta, o Bela Vista, por exemplo? Tá? E o próprio Retiro. Aliás, o Retiro não, desculpa. Sim, Retiro. Aquele do outro lado do rio. Não, eu falei errado. Eu estou me referindo àquele rústico. Exatamente. O rústico, acho que é um bairro interessante para pesquisar e para buscar uma resposta melhor para você, Pedro. Bacana. Agora, o Jean. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de saber se dá para perceber nas intervenções urbanísticas posteriores que passaram a cidade um respeito a esse plano do Atílio, ou se foi muito descaracterizado. Veja bem, tem duas questões aí. Uma é o que aconteceu dentro do próprio plano. Outra é se os padrões imaginados para o plano que foram implantados inicialmente na década de 40, se eles conseguiram ser reproduzidos no resto da cidade.
Nós tínhamos um projeto de pesquisa no IBAM, ainda com Carlos Nelson vivo, que era justamente para investigar isso, tomando Belo Horizonte, que é um plano de 1895, Maringá, que é da década de 40, se não me engano, com uma cidade de jardim, Volta Redonda, Brasília, essas grandes cidades emblemáticas planejadas, a ideia era fazer um contraponto, estudar o que estava proposto dentro do plano e o que aconteceu em volta, para recuperar todo esse debate que a gente está tentando realizar aqui sobre forma e processo social. Então, eu acho que o esforço de gestão da cidade, o Lincoln mesmo foi secretário, deve ter muito a dizer sobre isso, é uma tentativa de garantir padrões mínimos de qualidade. Por isso que eu me referi aos padrões, porque mais do que a forma, a gente tem que pensar em alguns padrões que possam não ser replicados como um carimbo, mas que possam inspirar a construção de espaços de qualidade sanitária, com certo higienismo, com facilidade de locomoção, com acesso a serviços. Esse é o grande dilema do planejamento. E aonde a excepcionalidade se impõe, ela gera, num país como o Brasil, a sua negação. Você vê Curitiba. Curitiba é uma cidade que resolveu se construir com um padrão de qualidade, mas que, para isso, teve que expulsar os mais pobres para os municípios da periferia. Eu tinha vontade de investigar de onde vem essa crise hídrica que Curitiba está experimentando, porque será que os mananciais de água de Curitiba estão dentro do município ou estão nos municípios onde houve a negação de tudo? Onde houve uma exacerbação do processo de urbanização por população que não podiam pagar o preço de morar em Curitiba. Eu sei, eu estou lançando uma hipótese aqui em função da sua pergunta, mas o que há, na verdade, o Rio de Janeiro também é assim, São Paulo é assim, as cidades brasileiras são assim. Onde você instaura a excelência, você bloqueia o acesso de alguns. Esse é o discurso agora da sustentabilidade também. Eu quero que todos os lugares sejam sustentáveis, que tenha massa arborizada, que se preserve os mananciais, enfim, todos esses padrões de qualidade que a gente vem defendendo e que está no nosso métier de trabalho. Mas todos podem estar incluídos aí na hora que eu realmente construo esses espaços com essas qualidades, eu consigo incluir todo mundo? Esse é o dilema. E Volta Redonda, se você olhar a área planejada, continua sendo a área planejada continua a ser um lugar de referência para você pensar em qualidade. E não por acaso, eu me arrisco a dizer que os preços dos imóveis mais caros estão na Vila Santa Cecília e outros espaços criados pelo Plano do Atílio. É um dilema, né? Bom, Celeste. Boa noite. Senhor Alberto, tendo como pressupostos os seus estudos sobre Volta Redonda e tudo isso que o senhor vem falando para a gente aqui nesse webinário, numa perspectiva de requalificação ou mesmo de renovação urbanística, o que o senhor considera como importante para fazer permanecer no município, no espaço de Volta Redonda? Olha, eu acho que tem duas coisas aí que podem ajudar a gente a pensar uma resposta para você, Celeste. Eu, em outro trabalho que eu fiz, eu intuí o seguinte: tem uma coisa no espaço urbano, dentro da morfologia da cidade, que eu chamo o chassi da cidade. O que é o chassi da cidade? É o sistema viário, as redes de infraestrutura, o desenho dos espaços urbanísticos, e a outra coisa é o que acontece dentro dos quarteirões. O chassi da cidade está muito ligado às responsabilidades do setor público, da prefeitura particularmente. Cuidar das ruas, manter as ruas, pavimentar as ruas, iluminar as ruas, manter a infraestrutura, etc, etc. O que acontece nos quarteirões, dentro das quadras, tem a ver mais com a dinâmica do setor privado. Claro que aí tem
imóveis particulares também do setor público, mas, essencialmente, dentro de quarteirões, a dinâmica é dada pelo mercado imobiliário. Eu acho que o mínimo que a preservação do ideário do plano do Atílio pode alcançar é preservar o desenho desse chassi, ou seja, alterações no sistema viário deviam ser totalmente proibidas, a não ser em casos extremos. Né? E, obviamente, já houve uma política de patrimônio histórico, de tombamentos, que segurou alguns edifícios. Não sei se todos conseguiram ficar de pé, mas a política de tombamento é importante, porque ela cria agravames sobre essas edificações que estão nos quarteirões. Né? E, finalmente, é aquela história, né? Até onde a legislação urbanística pode segurar as pressões imobiliárias sobre o plano. Congelar como Brasília. Brasília está tudo congelado. O plano piloto está praticamente congelado. Né? Agora, o que será Brasília no dia que a capital do Brasil mudar de novo? Eu acho que a próxima capital do Brasil vai ser no norte do Brasil. Eu não sei se os brasileiros já pensaram nisso, mas o dia que a capital federal mudar de novo, porque já mudou 3 vezes, se não me engano, por que vai ser eternamente em Brasília? O dia que deixar de ser capital federal, o tombamento vai se segurar? Ou as pressões imobiliárias sobre o plano piloto também vão fazer de Brasília o que fez com Volta Redonda? Enfim, de provocação, eu respondo com perguntas também, porque eu não tenho todas as respostas. Eu compreendo quais são os fatores que estão envolvidos nessas dinâmicas. Uma oportunidade maravilhosa de ouvir você depois desses anos todos, né? Falando de Volta Redonda, desse território que você estudou. Há sempre uma grande, assim, angústia nossa de pensar no rompimento da escala da Vila Santa Cecília, que é um território realmente muito qualificado, inclusive se a gente for relacionar a nossa região, não é nem só a cidade em si, mas a região tem Volta Redonda como um diferencial, né, urbanístico, justamente por esse plano que pensou a qualidade, né, nesse momento. Claro que ele tem uma série de atualizações importantes a serem pensadas nos tempos subsequentes a ele, mas realmente o território da vila é um território muito qualificado e, assim, a questão que se coloca sempre nas nossas disciplinas do curso de arquitetura, nas nossas disciplinas que pensam a revitalização da vila, ou uma requalificação de alguns territórios da vila, é assim, o que é preciso preservar, né? E o que é possível, de certa maneira, transformar e fazer alguma renovação ou requalificação. Que limites a gente tem para mexer naquele território ali? Embora todos queiram muito mexer, né? A gente sempre fica tentando, de certa maneira, preservar, não só para a cidade, mas também para aquilo que significa Volta Redonda, né? Então, há limites, mas é um trabalho também que a cidade diz, né, Alberto? As cidades dizem muito o que é possível fazer com elas, né? Quer dizer, essa noção do que preservar é um dito social, né? Não é só um grupo que diz, né? A cidade vai dizendo, né? Mas eu acho que isso também, quanto mais ela é informada sobre o seu passado, sobre a sua Constituição, mais recursos ela tem para também opinar, dizer, tensionar, né? Poder determinar. Eu me lembro bem desse momento, e eu vou dar um exemplo que eu vivi pessoalmente. Eu trabalhei muitos anos em Niterói com urbanismo, né? E lá pelas tantas a gente fez um trabalho de requalificação grande no centro de Niterói, que é um centro muito consolidado. E no centro de Niterói a gente tem a estátua do Araribóia, né, que é o índio
protetor do território, enfim. Para quem não conhece, Niterói é uma estátua importante que fica na beira Bahia, assim, na beira-mar, olhando para o rio, defendendo Niterói das invasões. E uma das arquitetas do nosso grupo lá sugeriu que, enfim, o Araribóia, então, olhasse para Niterói, deixasse de olhar para o rio e olhasse para Niterói para fazer uma abordagem simbólica com a Rua da Conceição, né, num eixo central importante de lá e tal. E a cidade foi para a Praça do Araribóia impedir. A cidade disse não, o Araribóia não vai mudar de posição. Né, começaram as obras, o projeto foi aprovado e quando ele se movimentou, a cidade estava lá toda para impedir. Então, há assim, é simbólico, mas há um reclame, né? Quer dizer, há um tomar conta do destino da cidade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, eu acho que a informação, no caso de Volta Redonda, como um território projetado especial, né? Eu acho que essa informação tem que ser muito difundida para que esse pensamento sobre a transformação desse território possa ser realmente do trato social, né? E se ele realmente significa para uma Volta Redonda hoje muito maior do que essa que foi projetada, né? Então, esse é o dilema que se vive quando se pensa nesse território tão especial como é a Vila Santa Cecília, né? Agora, Andréia, você levantou de novo a questão regional e você, eu sei que mora em Barra Mansa. Sim. E se dedica ao estúdio. Enfim, para mim é um lugar só. E a questão regional que estava posta desde o plano do Atílio, ele foi contratado para fazer o plano regional antes de fazer o plano da Alcina, mas a urgência acabou invertendo a prioridade. Eu vejo muitas razões para se fortalecer a gestão regional daquele conjunto de municípios do Vale. Porque se eu tiver uma localização boa em Barra Mansa ou algum outro município vizinho ali, com transporte rápido, por que eu tenho que morar na Vila Santa Cecília? Entendendo? E pela configuração da topografia que eu me lembro, particularmente no eixo do Rio, eu me pergunto por que não tem até hoje um VLT para você sair de algumas áreas de Barra Mansa, chegar em Volta Redonda e vice-versa, ou para outros municípios. Eu acredito que esse projeto já tenha sido discutido, não sei como é que está hoje, ou mesmo BRT com transporte rápido, de maneira a você reduzir esses deslocamentos em termos de tempo e criar vantagens locacionais para localizações que estão em outros lugares. Sim. O predicado, a vocação de cada território, né, ser, de certa maneira, privilegiada, né? No caso da Vila, a vocação, né, essa vocação de uma estrutura planejada, diferenciada, de serviços de comércio, de habitação, e a escala projetada a ser, talvez, preservada, né? Essa é uma ideia. Mas, de qualquer maneira, Alberto, essas provocações são muito bacanas e a gente espera te trazer para bem mais perto, né? Numa Volta Redonda contemporânea, né, Lincoln? No Vale do Paraíba contemporâneo também, no Médio Paraíba. A gente também tem muitos estudos regionais por aqui e a sua presença é maravilhosa como sujeito do pensamento urbanístico, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir uma pessoa que trabalha nesse campo profissionalmente de forma expressiva há muitos anos, né, Alberto? Né? Você muitas se dedica décadas. ao urbanismo, muitas décadas. Pois é. Lincoln, a palavra está com você para agradecer, para... Não, agradecer não, eu quero falar um pouco mais do que agradecer. Olha só, eu gostaria de fazer um registro aqui, não deixar passar em branco, pensando na nossa plataforma, nos registros necessários. O livro chamou a atenção sobre a qualidade do trabalho do Alberto,
que nos brindou aí com esses pontos focais assim, do trabalho dele, mas o trabalho dele do livro, como registro, é muito mais do que isso aí, mas muita coisa a mais. Olha só, eu tenho um monte de coisas ali, é impressionante como tem uma profusão de dados no livro do Alberto, e olha só, não ele quase que esgota o histórico e os dados disponíveis sobre o histórico de Volta Redonda, da vivência de Volta Redonda, do plano do Atílio Corrêa Lima, de toda a história do município. Mas me impressiona uma outra coisa. Né? Por exemplo, para começar, ele abre, o assunto que ele abre o livro dele, e que ele explicou aqui, o que motivou a pesquisa dele, é uma questão que me angustia, que está na ordem do dia, na discussão de Volta Redonda. Volta Redonda é uma companhia tal que a gente não sabe qual é o futuro dela. O futuro das companhias tal no mundo foram trágicos. Sumiram, desapareceram. Sim. E ele está brincando aí, falando do que será de Brasília o dia que Brasília deixar. Olha, se ele imagina a perspectiva de uma Brasília não vir a ser capital mais, imagina Volta Redonda, que é muito mais fácil de não ser mais uma companhia tal, não ter mais uma CSN. Você está entendendo? Isso é uma reflexão que me é permanente, né? E ele começa a história dele pensando em Jupiá. Volta Redonda teria, assim, de certa maneira, uma condenação, ou pelo menos um risco de vir a ser uma Jupiá da vida? São outras perguntas que eu não quero responder, mas que eu acho que é importante o trabalho dele, porque o trabalho dele coloca essas questões. E muito mais do que isso, e olha só, eu tinha várias anotações, eu acho que o livro dele é um curso completo sobre o urbanismo, sobre a questão do urbanismo, mais até do que uma história sobre Volta Redonda. Sobre história. Você pode. Toda a literatura do urbanismo, toda a concepção desse campo criado lá a partir do Cerdá, quando surge lá a ideia dessa configuração desse campo urbanismo, lá no início, Haussmann e tudo mais, de lá para cá, a construção desse campo de conhecimento, eu prefiro como um campo de aplicação de todas as ciências sociais, todas as ciências humanas, é um campo de aplicação, é uma configuração desse campo. Todo esse campo está mapeado no trabalho do Alberto. Todo. O Lincoln, eu só não fui generoso com Thomas Adams, né? Eu ia falar do Thomas Adams. Falo para você do Thomas Adams. Mas ele cita todo mundo. Todo mundo. É impressionante. Se você fizer uma listagem do que é citado, você pegar todas as referências dele, é a história e a configuração do campo do humanismo. Inclusive, a obra, ele comentou aqui, a obra... O Lincoln, mostra a capa do livro, Lincoln. A coisa mais importante aqui, está aqui, ó. Eu quero esse livro aí dele. Eu sempre usei ele como, de 2003 para cá, ele é leitura obrigatória. A maior importância para mim de configuração desse campo, quem melhor define, para mim tem dois grandes nomes que assim foram importantes para mim, e que é Leonardo Benévolo e a François Schwer. Eram esses dois, para mim, me ajudam a configurar o campo do urbanismo, do planejamento urbano, para entender esse campo, né? Evidentemente que aí você pega um Peter Hall, depois que vem com detalhamento, é profuso, super detalhado, e só confirma o que Schwer e Leonardo Benévolo colocaram anteriormente. E o texto do Alberto, por incrível que pareça, eu fiz esse exercício aqui, passando as conclusões do Alberto, a estrutura do trabalho dele, compatibilizando ela, vendo as conclusões do livro da François Schwer, eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, o trabalho dele, do Alberto, não como um trabalho, quase todo trabalho acadêmico, soa ser uma espécie de teorema, onde você faz a demonstração e cabalmente, no final, as conclusões são frutos dessa formulação de um teorema.
o trabalho do Alberto é mais abrangente do que isso. Não se aprisiona nessa estrutura de teorema dos trabalhos acadêmicos convencionais. Ele é extremamente generoso, ele coloca toda uma enxurrada de informação, né? Então, ele é mais do que o resultado de um teorema. Estudando Volta Redonda, passou por todas as questões do campo que se chamou urbanismo, desde Cerdá, todas as questões. Ele, por exemplo, como antevisto nas conclusões da Schwer, como eu falei, a crítica à pretensão de um urbanismo científico, mito da sociedade industrial, que isso é uma lição da François Schwer. O livro, o Alberto faz questão de colocar isso, e ele usa o estudo de Volta Redonda para convalidar essas afirmações, essas conclusões da Schwer. Depois ele fala sobre os modelos, que é o que Schwer fala, os modelos fruto de motivações ideológicas de uma sociedade industrial, e, no nosso caso, tipicamente, o Tony Garnier, que é um urbanista progressista, né? Entre culturalistas progressistas, ele é o exemplo do racionalismo e do progressismo, e nós estamos chapados nisso. E o Alberto passa por isso daí, faz uma mixagem maravilhosa, uma ponte entre essas conclusões, essas afirmações da Schwer, a observação do modelo do Tony Garnier e a prática, o modelo copiado do Atílio, e o resultado na prática é impressionante. Isso é um negócio para quem está jogando, conhece esses textos, é um negócio assim, é um brinco, né? As arbitrariedades do modelo, que é criticado, uma das críticas da coisa, a arbitrariedade do modelo, o problema do modelo, toda a discussão, toda sobre a forma, o modelo arbitrário, o que ele é fruto de uma eruição e de caráter, de uma motivação ideológica, de uma crença, e no final, na prática, quando ele acontece na prática, o que ele suscita, o que ele provoca, se ele é absorvido ou se ele detona outros processos. Isso está colocado no livro. Isso é um supra-sumo, isso é um brinco, isso é vamos dizer assim, um manjar de experimento, é quase que um experimento das conclusões da François Schwer, né? O embate, e ele não deixou nada de fora, o embate semiológico entre a cidade nova e a cidade velha, que a Schwer denuncia como a perda da linguagem, que a gente perdeu a linguagem do antigo, daquele mundo antigo, e não construímos uma outra. O processo em construção, né? O planejamento urbano como linguagem, e o participativo versus o tecnocrático que ele coloca, e no final ele cobra. Tem uma página nas conclusões dele importantíssima sobre o papel do urbanista, sobre as nossas responsabilidades, sobre o nosso papel, sobre essa angústia de você estar com esse pepino na mão. Você não tem uma ciência cabal, rascunhada e definida. Você está nesse processo de construção permanente e se cobrando um patamar ético extremamente superior, que fora dele não há como se imaginar na discussão do urbanismo. Se você não tiver profundo questionamento ético sobre esse papel, você está fora dessa discussão. Você está usurpando o nome de urbanista se você não se propõe a uma análise, um mergulho com profundidade ética sobre essas questões, né? E no final, a François Schwer fala que é a cidade do futuro. É a cidade do futuro. Quem sabe? Não é possível saber qual é a cidade do futuro. E as questões do Alberto colocam isso magistralmente. E agora, aqui conosco, nessa apresentação, ele ainda ampliou o negócio, colocando a história de Brasília. Ainda provocou mais ainda. Provocando mais. Eu acho o seguinte, para nosso registro aqui, ele fala da cidade, tem um chassi, né? A obra sumiu tudo aqui. A obra do Alberto é um shape, para mim, é um shape de todo o nosso trabalho da plataforma. Se a gente quiser avançar na questão, porque todas as questões do urbano, desde a construção desse campo
e até o futuro, e para onde esse campo aponta. Todos os desafios desse campo estão tudo colocado dentro desse trabalho do Alberto. Eu acho o trabalho dele primoroso. Eu conheço vários trabalhos magníficos de gente sobre Volta Redonda, trabalhos acadêmicos sobre Volta Redonda, trabalho magnífico. Ele mesmo cita Morel, a minha amiga Cláudia Virgínia tem um trabalho maravilhoso, a minha amiga Marlene Fernandes, gente que trabalhou coisas maravilhosas sobre Volta Redonda, mas do ponto de vista nosso, do ponto de vista da observação do arquiteto urbanista, eu acho que o guia é esse trabalho do Alberto. Eu acho que isso é indispensável para nós. Eu não podia deixar de fazer esse registro aqui, pensando no futuro da nossa plataforma. Exatamente. Professora Andréia, Pois não. O Lincoln é brilhante, né? Não, desculpe, ele já sabe o que eu estou falando. O Lincoln é brilhante, porque quando ele começa, ele vai, né? Ele faz uma viagem maravilhosa, amor da minha vida. O Lincoln, o Alberto, não repara, não, mas é que eu e o Lincoln, a gente muito assim, eu brinco muito com ele, ele muito comigo. Mas eu acho que nós estamos só com um probleminha técnico, né? A gente está Você e o professor Baião têm que ir para a sala online do trabalho de curso, né? Desse período. Agora é a coordenadora que está falando, tá, Alberto? Eu estou cobrando dos professores ir para a sala de aula. Sim. Porque eu assisto todas as aulas, entro em todas as aulas online. Pois não. Eu vejo todas as aulas. E aí, o Baião parece que quer falar, mas o Baião... Nós estamos com tempo aí, eu sei que nós estamos com o tempo apertado, mas... A gente está encerrando, Baião, porque a gente vai realmente... a gente colocou esse horário, Alberto, porque agora se iniciam as aulas, agora às 6h30, né? 18h30. E aí foi muito importante esse referendo do Lincoln, né, para que ficasse registrado a importância do seu trabalho por aqui, né? E para também provocar você, porque você vai ter que sair dessa zona de conforto aí e voltar para o campo de Volta Redonda, tá? Nós vamos te convocar rapidinho, né, Lincoln? Assim que essa pandemia acabar, na pandemia a gente já te convocou, mas depois da pandemia você vai frequentar muito esse espaço aqui. Muito mais rápido do que ele pensa, né? Deixa a pandemia acabar para ele ver. Se prepara, tá? Tá bom, querido? Muito obrigada por todos os presentes. Agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer. E ficam aí algumas mensagens que eu acho que eu já deixei para vocês. Eu acho que vocês têm uma plataforma digital importantíssima. Está em construção, vai ser... Continuamos apostando na ideia de ter um espaço físico de memória para Volta Redonda. E eu acho que vale a pena fazer um documentário, que é mais complicado fazer, mas eu já sugeri a cena inicial, que é o prédio da CSN vazio. Eu adorei a ideia. Eu até anotei, ó. Esse documentário eu anotei a ideia. Adorei essa ideia. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço, Alberto. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer recebê-lo, tá? Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada, querido.